Tudo bem, pessoal? Eu sou o Edilson, instrutor técnico aqui da Armac, e o assunto agora é grupo gerador de energia, fornecedor Pramac. Esse equipamento aqui ele tem uma potência aparente de 150 kVA, tá? A gente vai falar desse equipamento, mas antes vamos falar de algo importantíssimo, os nossos EPIs, não é verdade? Eu estou aqui com as minhas luvas, protetor auricular, meus óculos, não estou usando capacete porque eu estou em um ambiente controlado. Mas você, na sua operação, utilize os EPIs, é de grande importância, tá certo? Então a ideia hoje é apresentar o equipamento de forma geral. Uma entrega técnica para você. Você vai conhecer os componentes, a estrutura do grupo gerador e vamos falar também para você que vai operar o nosso equipamento, falar das inspeções diárias e também de uma manutenção desse tipo de equipamento. E finalizando, operação de forma eficaz, tá certo? Para que você tenha uma energia elétrica de qualidade. Vem comigo que a gente vai falar desse tipo de equipamento hoje. Então, pessoal, vamos então conhecer esse equipamento. Equipamento Pramac 150 kVA. O que a gente tem aqui? Tem um painel de controle e comando. Aqui, externamente, já tem uma botoeira de emergência. O nome já diz emergência. Essa botoeira não é para ser utilizada como parada do motor. Isso aqui é uma botoeira para momentos críticos. Estou com um problema de vazamento, pegou fogo, ruído anormal, aí sim eu venho e bato a botoeira. Fora isso, eu vou mostrar para você o controlador onde é que você para. Então, curioso, cuidado, não aperte a botoeira, é um equipamento de emergência, tá certo? Então vamos lá. Controlador, fabricante Deep Sea, tá certo? Simples esse controlador. Vou ter aqui parada de motor, automático. Esse automático é quando eu vou trabalhar com o sistema de QTA, um quadro de transferência automática. Esse quadro vai estar monitorando a rede elétrica. Quando a rede tiver uma queda de energia, o equipamento, se estiver em automático, ele entra de forma instantânea, tá certo? Partida do motor está aqui. E aqui eu consigo procurar as grandezas desse controlador, tanto de motor como de gerador, tá certo? Disjuntor principal, é nesse disjuntor que eu vou ligar os cabos que vai ser levado energia para o nosso cliente final. Então tá aqui, desligado neste momento, e aqui embaixo, quando a gente abrir, tem a saída de cabo de energia para o nosso cliente final. Perfeito? Então tá aqui o quadro de energia, depois a gente vai partir o equipamento, vai falar bastante dele, tá certo? Então vamos lá, agora eu vou abrir aqui as tampas, vamos conhecer o equipamento. O grupo gerador ele é composto de um motor diesel e de um gerador de energia. Aqui temos um motor FPT, tá? É o modelo do motor, o fabricante. E aqui temos um gerador de energia VEG modelo GTA, ok? Então vamos lá, vamos conhecendo agora as particularidades desse equipamento. Eu tenho aqui o meu reservatório de combustível, tá aqui que você vai abastecer o combustível. Cuidado com o combustível, se você quer um sistema eficiente, cuidado, coloque um combustível de qualidade para você não ter oscilações de tensão e frequência. Combustível, cuidado com o combustível. E mantenha o seu tanque sempre cheio, se possível, próximo de cheio, para evitar a condensação, aquela mistura de água e combustível que vou ter problema no nosso sistema de combustível, tá? Na nossa injeção. Então fica a dica aí, cuidado com o combustível. Então vamos lá. Aqui eu tenho filtro de óleo de motor, alternador, aquele componente que mantém todo o meu sistema elétrico em funcionamento e também recarrega a nossa bateria. Tá aqui o alternador. Ventilador, radiador, tubulações, turbina, as tubulações sempre de olho em vazamentos, pessoal. Sempre veja, antes de funcionar o equipamento, dê uma volta, vê se não tem vazamento de líquido arrefecedor no motor, de óleo lubrificante e tudo mais, tá certo? Fique sempre de olho. Aqui eu tenho um motor de partida, componente que vai funcionar o nosso motor, tá certo? O nosso filtro de ar. Outro problema, a gente tem que tomar cuidado, onde esse equipamento vai ficar, pessoal. Tem que ficar em um ponto onde eu consiga abrir as portas, um lugar ventilado, porque eu tenho admissão de ar e tenho saída de escape. Então eu preciso tomar cuidado, preciso ter abertura em todos os lados, né? E que tenha admissão de ar puro. A gente não pode ter problema na admissão de ar.
Então eu vejo em algumas plantas o pessoal que coloca o equipamento encostado em paredes. Não pode. Preciso ter admissão perfeita de ar, tá bom? Agora estou aqui do outro lado do equipamento. Então vamos ver quais componentes a gente tem por aqui. Já falei do filtro de ar, mas depois tem uma outra visão aqui. Filtro de ar. Filtro combustível. Tá aqui o nosso filtro combustível, nas linhas de combustível. Uma bomba injetora aqui, tá certo? Sensor de temperatura, sensor de pressão de óleo do motor, coxim, vareta do nível de óleo de motor, tá aqui, vareta, inspeção diária, hein? Nível de óleo de motor, bateria 12 volts, bateria 150 ampere-hora. Aqui temos, você tem que estar atento a tubulações, a vazamentos, sempre de olho, faça uma inspeção antes de partir o equipamento, tá certo? Aqui temos onde colocar óleo de motor. Tá aqui uma tampinha, onde você vai colocar o óleo lubrificante do motor, tá aqui, tá? Que mais que a gente tem por aqui? Nosso ventilador, correia, sempre de olho na correia, tá aqui. Antes de partir, veja como é que está a tensão da correia e as condições de desgaste da correia. E aqui temos o nosso gerador de energia WEG, modelo GTA. Bom, pessoal, esse equipamento atende as 3 tensões de mercado. Você que precisa 440/254 volts, 380/220 volts ou 220/127 volts, tá aí um equipamento que pode te atender na potência de 150 kVA, tá certo? Cuidado na movimentação do equipamento. Você tem os pontos de içamento, tá certo? E aqui são tampas onde você vai ver o nível do líquido arrefecedor. Então eu tenho acesso ao radiador. Você tira essa tampa, vai ter a tampa lá do radiador e você olha o nível. Saída de escape, tá lá o silencioso, tá certo? Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto importantíssimo, que é as inspeções diárias. Você que é nosso cliente e está com o nosso equipamento, se atente a alguns itens que eu vou falar agora com você aqui, tá certo? Primeiro, antes de operar o equipamento, abra todas as tampas, verifique possíveis vazamentos de líquido arrefecedor do motor, óleo lubrificante, combustível, analise se tem alguma coisa irregular, algum tipo de vazamento. Primeira coisa, alguma lataria solta, algum componente, fique de olho antes de partir o equipamento. Primeira coisa. Depois, preciso dar uma olhada, líquido arrefecedor do motor. Lembra que eu te falei? Tem uma tampa de plástico, você tira ali, veja o líquido arrefecedor do motor. Veja se tem esse líquido no radiador. Isso é diário, sempre antes de partir o equipamento, verifique o nível de líquido arrefecedor, possíveis vazamentos. Nível de óleo de motor. Lembra que eu mostrei a vareta de óleo de motor? Veja a inspeção. Na inspeção diária você tem que verificar nível de óleo lubrificante do motor, tá certo? Isso é diariamente. Se eu operei o equipamento um dia anterior todo, não importa. Sempre vou partir o equipamento, crie essa rotina, inspeção diária. Ande em volta do equipamento, veja se tem alguma coisa irregular, tá certo? Feito isso, quando você for partir o equipamento, quero mostrar para você como fazer uma operação de forma eficaz. Primeira coisa, o disjuntor de saída de carga, sempre desligado, se atente a isso, o disjuntor desligado. Parte o equipamento, eu vou te mostrar depois, vou fazer aqui a operação parte o equipamento. Mas antes de partir, disjuntor desligado. Funciona o equipamento, start, né? Ele vai chegar a tensão e frequência de trabalho. É a tensão correta que a minha carga precisa? Se eu aluguei um equipamento 380 volts barra 220, eu preciso checar. E isso, o disjuntor tem que estar desligado. A minha carga não pode chegar a tensão antes de eu dar uma olhada se está tudo correto. Partiu o gerador, olhei aqui no meu controlador. Tensão, frequência, ok? Ótimo, não tem nenhum alarme? Maravilha. Ligo lá na minha carga, nos meus equipamentos que eu vou gerar energia, tudo certo, aí sim eu fecho o disjuntor, tá certo? Agora processo inverso. Terminei minha operação, meu gerador trabalhou. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer,
desligar o disjuntor. Desligo minha carga, parou lá, venho aqui e desligo. Eu tirei todo o peso do meu grupo gerador, ele está virando livre agora, certo? Aí eu vou apertar o stop, vou dar um toquinho aqui, o equipamento vai entrar em cool down, que é o resfriamento. Isso vai levar em média 3 minutos. Então se você que operou o gerador, deu um toquinho aqui, viu que não parou, não se preocupe, isso é normal. Ele foi setado para 3 minutos, ele vai levar 3 minutos, resfriar e parar sozinho, tá certo? Bom pessoal, vamos falar agora sobre a conexão do nosso grupo gerador ao seu sistema de energia. Então vamos lá, preciso falar do disjuntor, eu tenho aqui um disjuntor trifásico, tá certo? Então tá aqui, as fases RST, sistema trifásico. E eu tenho também a nossa régua de neutro. O que quer dizer isso? Se eu tiver um sistema 440 volts, eu tenho 440 volts entre fases, mas eu tenho 254 entre fase e neutro. Se eu tiver um sistema 380 volts, eu tenho 380 volts entre fases e 220 volts entre fase e neutro. Já se eu tenho um sistema, grupo gerador 220 volts, eu tenho 220 volts entre fases e 127 volts entre fase e neutro. Então cuidado, você vai ligar as suas fases RST aqui, ela vai descer aqui, sair e você faz sua conexão ao seu quadro de energia, tá? Se você precisar de fase neutro, você vai pegar uma fase e pegar o seu neutro aqui dessa barra, tá certo? Cuidado com as conexões. Antes de partir o equipamento, quero falar de outro assunto muito importante, que é o aterramento. Pessoal, quando esse equipamento chegar até você na sua empresa, você precisa disponibilizar um ponto de aterramento para a gente equalizar essa diferença de potencial com o gerador. Então você vai trazer esse aterramento até o frame do gerador. Isso é muito importante, hein, pessoal? Se você tiver outros equipamentos, um tanque de combustível metálico, um QTA, todo mundo tem que ser aterrado, tá? Segurança em primeiro lugar. Bom, agora chegou o momento de partir o equipamento. Eu disse para você que de forma simples, Start, segura um pouquinho o botão Start, aqui ele já vai partir normalmente o equipamento, tá certo? Então acompanhe comigo aqui. Chegamos ao fim da entrega técnica, espero ter ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o nosso time aqui na Armac. Sucesso e boa operação. Abraço.